Você é louco, my crazy people, beleza? Já abençoado aí pra vocês na paz de Cristo, galera. Olha só, eu vou estar iniciando hoje aqui um mini curso de verbo to be, beleza? Galera, muita gente fala, quando vai começar a estudar inglês, fala assim: ah, mas a pior coisa que existe em inglês é o verbo to be. Ah, o verbo to be é horroroso. Ah, eu não aprendo inglês por causa daquele troço do verbo to be. Cara, olha só, eu tô aqui pra te desafiar hoje a passar 10 dias estudando em verbo to be comigo, beleza? Eu vou estar trazendo um vídeo todos os dias. Eu acho que muitas pessoas acabam não aprendendo por quê? Porque tem que estudar, ou estuda uma vez por semana na escola, e aí você estuda uma semana, na outra semana você tem que estudar outro conteúdo. Sem ter estudado durante a semana em casa, isso acaba atrasando muito o nosso aprendizado, beleza? Eu quero falar com você, cara, que você consegue aprender isso e muito tranquilo, beleza? Ó, a gente vai começar falando sobre o presente do verbo to be, tá? Verbo to be é o futuro do verbo to be também. A gente vai fazer isso em uma semana, beleza? E nos outros 3 dias a gente vai fazer o passado do verbo to be. Beleza, galera? Grava isso que eu vou falar pra vocês. Todas as frases que a gente fizer, ela vai ter que ser feita em negação, afirmação e pergunta, beleza? Grava isso que você vai longe em inglês se você gravar isso, cara. Negação, afirmação e pergunta, tá? Vamos lá. Antes de começar a falar sobre o verbo to be em si, muitas vezes quando eu falo assim, hoje aconteceu uma situação que eu falei com uma pessoa assim, cara, fala o verbo to be aí pra mim. Aí ele falou, ah, isso é fácil. I, you, he, she. Cara, isso não é verbo to be, beleza? Não é verbo to be mesmo. Verbo, o que é verbo to be? Verbo to be é ser ou estar. Então, I, you, he, she, it é eu, tu, ele, nós, vós, eles e tal. Esses são os pronomes, ok, galera? Então vamos lá. Eu vou dar uma passada muito rápida de pronome aqui agora e eu quero que você sempre volte nessa parte aqui quando a gente falar de pronome, beleza? Quando você precisar lembrar de um pronome, tá? Então tem esse pronome aqui, I. I significa eu, ok? I. O segundo pronome é you. Esse aqui, ó, you, que é você. Então sempre que eu estiver falando de mim, eu vou falar I. Se eu estiver falando de você, eu vou falar you, beleza? E agora tem esses três que eles são muito parecidos. E lembra que eles sempre vão trabalhar assim, da mesma forma quando se fala de verbo, beleza? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha só, esse aqui é o primeiro, que é o he, que é ele, beleza? He. O segundo é she, que é ela, she, ela. E tem o terceiro que é it. E aí, uma coisa que eu gosto de falar muito pra galera, muita gente às vezes fica me questionando porque normalmente quando eu falo it, ele não escuta eu falando it, ele escuta eu falando it, beleza? Então é it, ok? Isso aqui é usado para coisas, objetos, animais que não são pessoas. A gente fala it para ele ou ela, mas que não seja pessoas. Por exemplo, eu tô falando da televisão, aí eu falo assim, ela é preta. Eu não falo she, beleza? She eu só vou usar para um ser humano, para um animalzinho que a gente tem de estimação e tal. Como que eu falo nós em inglês? O nós vai ser we. Muita gente fala assim, ah, mas é francês? Isso é francês? Não, mas é o we mesmo, parece muito sim de francês, né? Mas é we, ok? E o eles é they. Aí você me pergunta assim, ah, Gerson, mas por que você está falando eles direto? Por que você não falou o vós, que é vocês? Galera, isso é muito importante. Quando você fala vós em inglês, quando você fala vocês em inglês, é a mesma coisa que you, ok? Mesma coisa que you. Ok? Agora vamos falar sobre o verbo to be. O que significa verbo to be? Verbo to be significa ser ou estar. E aí eu vou falar umas coisas assim pra você, tipo assim, conjuga esse verbo. E aí você vai ver que as palavras que eu vou conjugar não tem nada a ver com be. Não tem nada a ver. E você vai falar assim, mano, o que tem a ver isso? O que acontece, galera? Quando o verbo to be ele está conjugado, principalmente no presente e no passado, ele não vai parecer be, ok? To be.
ok? Em inglês os verbos normalmente a gente fala to be quando ele está no infinitivo. Yes, o que é infinitivo? Infinitivo é quando você fala o verbo sem uma variação, entendeu? Por exemplo, se eu falo assim, eu faço a comida, qual é o verbo? O verbo é o fazer. O verbo é o fazer. Essa variação que eu falo é a conjugação de acordo com a pessoa. Quando eu falo, por exemplo, eu faço, eu posso falar simplesmente faço, porque você já sabe que eu estou falando de mim. Entendeu? Então eu meio que fiz o verbo, ele se referir à minha pessoa sem eu precisar falar eu. Ok? Então, por exemplo, ele ou ela faz. Ok? Eu nunca posso falar assim, eu fazer. Parecendo um índio, tá ligado? Não pode ser assim. Então, foca nisso, beleza? As palavras do verbo to be, elas vão ser bem diferentes de be. No português, por exemplo, fazer, tem faço, tem faz, parece um pouquinho com a palavra. No inglês, no verbo to be pelo menos, ele vai ser totalmente diferente. No presente e no passado, beleza? E aí, olha só, eu vou estar mostrando para vocês aqui, hoje, poucas variações, ok? Lembra que a gente só vai estudar presente por enquanto. Depois a gente vai focar no futuro e depois que a gente vai fazer o passado, beleza? Então vamos lá. Eu vou trazer uns exemplos de frases para vocês que são seguintes. Como que eu falo? Verbo to be, né? Ele significa ser ou estar. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu sou ou eu estou, eu vou falar a mesma coisa em inglês, beleza? Então, hoje eu só vou falar sobre eu, ele, ela e aquele que é ele e ela para coisas e animais que eu disse, ok? Eu não vou focar em você, eu não vou focar em nós, não vou focar em eles hoje, tá ok? Vamos lá. O eu, para eu falar que eu sou, isso eu sou, presente. Serve eu serei? Não, seria futuro. A gente vai ver isso depois. Serve eu fui ou eu era? Não, ok? Isso aí vai ser mais depois ainda, beleza? Vamos lá. Então, o eu sou é I am. I am. I am. Ok? O ele é vai ser he is. He is. He is. O ela é vai ser she is. She is. She is. O ele ou ela para coisas e animais, por exemplo, se eu quero falar que minha TV é preta, então eu estou querendo dizer que ela é, ok? Vai ser it is, ok? It is, beleza? E aí tem um negócio muito interessante também que em inglês que é chamado de contraction. Você meio que diminui um pouquinho a escrita e a fala para que assim você consiga falar mais rápido em inglês, beleza? Então vamos lá. I am vai virar I'm. I'm. O he is vai virar his. His. O she is vai virar she's. She's. O it is vai virar it's. It's. Beleza? Então, vamos para exemplos agora. Como que eu falo que eu sou um professor? I am a teacher. I am a teacher. Como que eu falo contraction? I'm a teacher. I'm a teacher. Ok? Como que eu falo que ela é uma professora? She is a teacher. She is a teacher. Contraction, she's a teacher. She's a teacher. Ok? Como que eu falo, por exemplo, que ele é um professor? He is a teacher. He is a teacher. Contraction, he's a teacher. He's a teacher. Ok? Minha TV, por exemplo, é preta. Então, como que eu falaria que ela é preta? Eu falaria it is black. It is black. Ok? Contraction, it's black. It's black. Como eu falei no início que era para a gente focar em pergunta e negação, vamos para a negação primeiro, ok? Por exemplo, se eu quero negar as frases que eu fiz, se eu quero falar eu não sou um professor, eu vou falar assim, I am not. Esse not, ele já nega aquilo que você está falando. Então, sempre que com o verbo to be, lembra, gente, isso só serve para verbo to be, para alguns outros verbos, mas a maioria dos verbos não funciona desse jeito. Lembra isso.
Foca nisso agora, grava isso, porque depois você vai ver, você vai falar assim, ah, mas não era daquele jeito. Não, isso é com o verbo to be e com os modals, que também é um tipo de verbo que a gente vai ver muito mais para frente. Se você quiser pesquisar mais para frente, depois que a gente acabar com esse mini curso, você pode pesquisar, mas foca nisso. Não é com todos os verbos assim, beleza? Então vamos lá. I am not a teacher. I am not a teacher. Contraction, I'm not a teacher. I'm not a teacher, ok? Segundo, she is a teacher. She is a teacher. Negação, she is not a teacher. She is not a teacher. Agora o lance de contraction aqui é muito interessante porque existem dois tipos de contraction para she, que vai ser she's a teacher, ou seja, você vai juntar o is com she, she's a teacher, ou você vai juntar o is com not, e aí vai ficar assim, she isn't a teacher, she isn't a teacher, ok? She is not a teacher, she's not a teacher, she isn't a teacher, ok? Com ele, que é he, também é a mesma coisa. Desculpa, gente, estou segurando o celular aqui, tá começando a tremer minha mão. He is not a teacher. He is not a teacher. Contraction, he is not a teacher. He is not a teacher. O outro contraction, he isn't a teacher. He isn't a teacher. Agora o lance da TV que eu falei, né? It is not black. It is not black. It is not black vai ser contraction. It's not black. It's not black. O outro contraction, it isn't black. It isn't black. Como que é contraction com is you not? Isn't. Isn't. Ok, galera? Agora, como que a gente faria perguntas com inglês? Lembra que pergunta não é negação. Muita gente estuda o not, depois quando vai fazer pergunta acaba falando not nessa frase. Não, pergunta não tem not, beleza? Então, como que eu falo, por exemplo, eu sou um professor? Galera, a sacada é a seguinte, lembra da afirmação. A afirmação é I am a teacher. Então, I, que é o pronome, lembra do pronome que não é verbo to be, é a pessoa, eu, né? E o verbo to be, am. Aí, quando você quer fazer uma pergunta, o que você faz? Você troca. Ao invés de você falar I am a teacher, você vai falar Am I a teacher? Am I a teacher? Lembra também uma outra coisa. Pergunta não tem contraction. Não pelo menos aqui no presente, beleza? Então, vai ser Am I a teacher? Como eu falei, ela é uma professora. She is a teacher. Eu estou afirmando. Como eu perguntaria? Ela é uma professora? Eu vou falar Is she a teacher? Is she a teacher? Ok? E para ele é a mesma coisa. Ele é um professor. Ao invés de eu falar he is a teacher, que é uma afirmação, eu vou falar is he a teacher? Is he a teacher? Ok? E a TV ser preta, ao invés de eu falar assim, ela é preta, it is black, eu vou falar is it black? Is it black? Beleza, galera? Olha só. Por hoje vai ser isso. Obviamente, lembra que aqui eu estou dando poucos exemplos, é porque eu quero que você foque nesses exemplos, mas eu tenho muito medo de você achar que é só isso, beleza? Não, ao invés de eu falar um professor, eu posso falar, sei lá, um engenheiro, ou coisa assim. TV, ao invés de falar que ela é preta, eu posso falar que ela é grande, e assim vai, ok? Então, galera, olha só, foca nesses exemplos que eu dei hoje. Nas próximas aulas eu vou colocar com certeza outros exemplos. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Foquem nisso, que já é um grande passo. E aí amanhã a gente vai fazer do outro, beleza? Valeu, grande abraço.